Quase que a chuva levou a gente embora, né? De tão forte que estava. Que bom ver vocês na igreja, apesar do temporal que estava caindo. Se você puder deixar a Bíblia aberta em Mateus 16, eu vou ler um verso aqui e ali, deixa essa passagem marcada. O Senhor Jesus, ele era o Messias, mas ele tinha uma razão muito forte para não se declarar Messias tão rapidamente naquela cultura. Razão pela qual o Senhor Jesus tinha era que havia um conceito muito errado e muito solidificado naquela cultura sobre o Messias. De tal forma que se eles soubessem que ele era o Messias, mais complicaria do que ajudaria. O ensino do Sinédrio, dessa corte para assuntos religiosos, por meio dos fariseus e saduceus, tinha espalhado por toda a cultura judaica. Eles estavam totalmente contaminados pelo ensino religioso do Sinédrio. Aquele ensino havia colocado muitos conceitos na cabeça do povo e na cultura que não eram conceitos bíblicos, mas eles estavam totalmente contaminados por isso. Jesus chamou esse ensino essa influência de fermento dos fariseus e dos saduceus. Na ocasião em que ele falou isso, os apóstolos não entenderam essa figura de linguagem e a logística da equipe missionária de Jesus furava toda hora. Toda hora furava a logística, toda hora furava a administração, porque eles não conseguiam suportar a quantidade de pessoas que iam até Jesus, o volume de pessoas, o volume de trabalho, não dava tempo às vezes nem para respirar, e a logística furava, a administração furava. Quando Jesus multiplicou o pão pela primeira vez, eles não tinham nenhum pão com eles. Eles tiveram que pegar 5 pães de um menininho, e com aqueles 5 pães, Jesus alimentou 5.000 pessoas. Na segunda multiplicação de pão, eles também não tinham nenhum pão com eles, porque não dava tempo. Alguém tinha que ir, alguém tinha que comprar, mas a logística, a administração da equipe missionária furava toda hora. Quando Jesus disse, toma cuidado com o fermento dos fariseus, aí em Mateus 16, então eles logo imaginam, é porque nós não compramos pão. Mateus 16, verso 7, eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Então você percebe que a logística, a administração da equipe missionária furava toda hora. Furava porque eles não suportavam o volume de pessoas em cima de Jesus. Quando chegou a notícia que João Batista tinha sido decapitado, o Evangelho de Marcos diz que Jesus falou para eles, olha, vamos nos retirar, nós estamos muito cansados. E Marcos escreve que eles não tinham tempo nem de dormir. E os vários evangelhos relatam que eles entram num barco, ali na altura de Cafarnaum, Betsaida, eles vão navegando até próximo de Tiberíades, mais ou menos 8 ou 9 quilômetros navegando. E os textos dizem que a multidão ia a pé. Quando Jesus desembarca ali perto de Tiberíades, já tem de novo uma multidão. E ele disse que ele estava se retirando para descansar, mas ele não conseguiu descansar. Naquele dia ele pregou, ele curou, e no fim daquela tarde não tinha pão de novo. E ele multiplicou o pão pela primeira vez. Então, quando ele disse, toma cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, os discípulos falaram, olha, furou a logística, furou a administração, nós estamos sem pão de novo, e o mestre não está gostando. E o texto diz que Jesus falou, olha, mas se o problema fosse pão, eu resolveria. Vocês esqueceram que com 5 pães eu alimentei 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças. E ele perguntou, e quantos cestos sobraram? Ele não respondeu, mas nessa ocasião sobraram 12 cestos.
Então ele disse: vocês esqueceram que com 7 pães eu alimentei 4.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças, e quantos cestos sobraram? Nessa ocasião, 7 cestos. Jesus disse: eu não estou falando de pão aqui. Mateus 16, verso 12. Mateus 16, 12, então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Infelizmente, esse ensino havia fermentado toda a cultura, esse ensino havia fermentado todo o povo de Israel, inclusive os apóstolos de Jesus, que agora andando com Jesus estavam sendo desfermentados. Jesus estava descontaminando, mas mesmo assim eles já estavam muito contaminados, porque eles haviam sido criados naquela cultura. Jesus disse: toma cuidado com o ensino deles. Toma cuidado com esses conceitos errados. Toma cuidado com a influência desse ensino nas suas vidas. Mas eles já estavam totalmente contaminados. E o Senhor estava aos poucos desfermentando toda a influência do ensino dos fariseus e dos saduceus na vida dos apóstolos. Era exatamente por causa da influência desse ensino que ele não se declarava rapidamente, abertamente como Messias, porque esse ensino havia incutido na cabeça do povo que o Messias seria um libertador nacional para fins políticos, para a implementação de um império aqui na terra, muito poderoso, parecido com o Império Romano. Naqueles dias eles não estavam aguentando a opressão do Império Romano. Por exemplo, Herodes Antipas havia elevado os impostos para transferir toda a administração pública e a construção do palácio exatamente na cidade de Tiberíades. Jesus morava em Cafarnaum. 9 quilômetros, 10 quilômetros de barco você encontrava Tiberíades, aonde tinha o palácio de Herodes Antipas. Se Jesus entrou em Tiberíades, ninguém registrou. Parece que Jesus não fez questão nenhuma de entrar onde havia esses centros de poder, por várias razões. O povo já imaginava que ele era o Messias, já confundia que ele seria um libertador político, o Império Romano ia querer matá-lo antes da hora. Jesus se afastou dessas situações em que ele poderia morrer antes da hora, e até com um grande mal-entendido que ele queria vencer o Império Romano e estabelecer o Império no lugar do Império Romano. Então Jesus, ele não se declarou Messias claramente todo dia, toda hora, e quando alguém percebeu que ele era o Messias, percebeu, influenciado pelo ensino dos fariseus e saduceus, não entendendo direito, ele dizia: mas não conta para ninguém, mas não conta para ninguém, mas não conta para ninguém. Finalmente ele falou claramente para os apóstolos e deixou claro que ele era de fato o Messias. O que você acha que ele disse no fim da conversa? Mateus 16, verso 20. Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Quando finalmente ele falou quem ele era, ele disse: não conta para ninguém. Quantas vezes ele vinha dizendo: não conta para ninguém. Quando ele terminou de fazer a primeira multiplicação de pães, o pessoal ao redor de Tiberíades começou a dizer: ele é o rei, ele é o Messias, entendendo completamente errado. O que Jesus fez? Ele impeliu os apóstolos para o barco, literalmente falando, ele deu umas empurradas, botou os apóstolos no barco e vão para lá, e eles, na direção de Betsaida, ele subiu no monte para orar, e naquela madrugada ele teve que descer do monte, andar 5 quilômetros sobre as águas, parar a tempestade, desceu nas praias de Genezaré, e já havia uma multidão esperando Jesus em Genezaré. Mas ali no final da primeira multiplicação de pães, Jesus teve que despedir a multidão rapidamente, colocar os apóstolos num barco, subir na montanha para orar, porque ali já estavam entendendo, interpretando outra vez que ele era o Messias, mas num sentido muito errado.
num sentido que ele seria um líder nacional, um plantador ou implementador de um império aqui na terra, e um Messias que não sofreria. Um Messias que só tinha vitória, não passaria por sofrimento nenhum, muito poderoso, e que daria a todas as pessoas também muita vitória. Como o conceito era muito errado, o Senhor evitou usar a palavra Messias. A que ele gostava, a que ele preferia, ele gostava de se referir a si mesmo com outro título messiânico, não Messias, mas outro título messiânico. Ele gostava de referir a si mesmo como Filho do Homem. Filho do Homem refere-se à sua primeira vinda, quando ele se tornou homem, e na única vez que aparece no Velho Testamento inteiro, em Daniel 7, refere-se a um ser celestial que desce do céu para a terra, na sua segunda vinda, para ter toda a autoridade, glória e poder supremo. Nos textos bíblicos, Jesus refere-se a si mesmo como Filho do Homem 81 vezes. E evitou a palavra Messias, ainda que ele se declara Messias para os discípulos, também para a mulher samaritana, também no julgamento diante de Caifás, mas ele evitou essa palavra pelas razões que eu acabo de dizer. Mas chegaria um momento que não daria mais. Ele teria que falar que ele é o Messias e que tipo de Messias ele é, segundo as Escrituras. Mas inicialmente ele falou muito com linguagem figurada que ninguém entendia nada. Vou te dar um exemplo. Ele gostava de dizer, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Como Moisés levantou uma serpente numa haste, e quem olhava para a serpente era salvo, era curado, ele disse, importa que o Filho do Homem, importa que ele fosse levantado, crucificado, e quem olhar para ele, o buscar, o invocar, será salvo. Ele falou da sua crucificação, mas com linguagem figurada, quando o Filho do Homem for levantado. Em outras ocasiões, em 2 ocasiões, negando fazer milagres para os seus opositores, havia todo um contexto para Jesus evitar e falar que não faria milagres. Eles já haviam decidido que iam matar Jesus. A partir desse momento, por 2 ocasiões, eles chegaram até Jesus e disse, por que o Senhor não nos mostra um sinal? Jesus disse, para vocês não tem sinal. Para vocês não tem milagres, só o sinal de Jonas. Foi um jeito figurado de dizer que assim como Jonas foi expelido do grande peixe no 3º dia, ele seria assim morto pelos seus opositores, e no 3º dia ele ressuscitaria dos mortos. Mas ele não falou claro, ele disse para vocês tem um sinal de Jonas. Então o Senhor falava da sua crucificação, da sua morte, dos seus sofrimentos, mas ele fazia de maneira figurada, para ninguém entender. Jesus usava linguagem figurada com dois propósitos. Quando ele queria comunicar bem, ele usava linguagem figurada, de tal forma que ele criava o PowerPoint na cabeça da pessoa, o visual, a ilustração na cabeça da pessoa. Mas quando ele também não queria comunicar bem, ele queria falar, responder, não mentir e ninguém entender nada, ele falava de maneira simbólica para que ninguém entendesse os segredos do reino de Deus. Então, linguagem figurada para Jesus, ora ajudava a entender, ora ajudava a não entender nada. Era linguagem tão simbólica que a pessoa não sabia o que ele estava dizendo, porque ele realmente não queria que a pessoa soubesse. Então, inicialmente usando linguagem figurada para a sua crucificação, para a sua ressurreição. Quando o Filho do Homem for levantado, ninguém entendeu nada. Para vocês só tem o sinal de Jonas, ninguém entendeu nada. E assim o Senhor falava, mas não dizia, porque havia um erro de interpretação na cultura, pelo ensino dos fariseus e saduceus, de tal forma que ele não podia se
revelar claramente que ele era o Messias, porque logo uma multidão se ajuntaria para uma espécie de rebelião, a notícia chegaria para os soldados do Império Romano, muita gente seria morta, mas ele não estava ali para isso. Mas num determinado momento ele tinha que falar para os discípulos exatamente o que ia acontecer com ele. Nós não sabemos quando, mas possivelmente foi depois de 50% do seu ministério. Jesus vinha pregando, vinha ensinando, já tinha multiplicado pães 2 vezes, já havia parado a tempestade, tantas coisas maravilhosas. Os discípulos tinham uma boa ideia que ele era o Messias, mas sob influência do fermento dos fariseus, do ensino religioso da época, não entendiam direito, e Jesus também não tinha falado. Mas chegou o dia, ele tinha que falar, porque aproximava-se a época, o momento em que ele seria crucificado, e eles teriam que entender direito. Então, na cidade de Cesareia de Filipe, ao norte do mar da Galileia, perto ali do Monte Hermon, na encosta do Monte Hermon, na cidade de Cesareia de Filipe, Jesus disse assim, Mateus 16. O que Mateus 16, verso 21, o que dizem aí que é o Filho do Homem? Jesus perguntou, peraí, deixa eu achar aqui o verso corretamente, que eu citei errado. Mateus 16, eu estou na página errado, verso 13, Mateus 16, verso 13, Jesus estava em Cesareia de Filipe, quando ele perguntou, quem dizem que é o Filho do Homem? O que estão dizendo por aí que sou eu? Os apóstolos já percebiam que ele usava esse título messiânico referindo a si mesmo. Bom, havia uma confusão. Mais de 50% do ministério de Jesus já tinha acontecido. Jesus já tinha ensinado muito, feito muitos milagres, e estava difícil de categorizar Jesus. Afinal de contas, quem era Jesus? O que aconteceu? Ah, tá bom. Então, estava difícil de categorizar Jesus. Jesus, ele era um mestre, você podia chamá-lo de rabino, mas ele não era igual a nenhum daqueles rabinos. Primeiro, ele não tinha estudado em nenhuma escola rabínica existente. Ele pregava com autoridade espiritual, os demais não tinham essa autoridade espiritual. Ele fazia milagres que só ele fazia. Estava difícil de categorizar Jesus. Então o povo dizia assim, vai ver que ele é João Batista que voltou. Mateus 16, verso 14. Mateus 16, 14. Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Mateus 16, 15. E quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17, Jesus respondeu, bem-aventurado é você, Pedro, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Não sei se você percebeu o que está acontecendo aqui. Os apóstolos tinham uma boa ideia que ele era o Filho do Homem, portanto ele era o Messias. Os apóstolos já sabiam que ele era o Messias. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Outro título de Messias no Salmo 2. Os apóstolos estavam com uma boa ideia de quem era Jesus, porém ainda sob a influência do ensino religioso dos fariseus, dos saduceus, desse fermento. Mas eles tinham uma boa ideia, mas não tão plena assim. Então Jesus resolveu explicar que ele era mesmo o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Homem, mas segundo as Escrituras, ele teria que padecer. Ele teria que sofrer.
Ele teria que ser crucificado, morto, sepultado e ressuscitar no terceiro dia. Essa ideia eles não tinham captado nem nas Escrituras e nem no ensino religioso da época. Mateus 16, verso 21. Presta bem atenção aí, ó, desde aquele momento. Mateus tem 28 capítulos, a metade é no 14, nós estamos no 16. Dá para perceber que Jesus demorou para falar dos seus sofrimentos. Dá para perceber que não dava mais para enrolar, ele ia ter que falar e chegou a hora. Desde Mateus 12, que está decidido que vão matá-lo, não dá mais para esperar. Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Essa é uma das categorias do Sinédrio, são os líderes leigos do Sinédrio. Dos chefes dos sacerdotes, essa é outra categoria ali de líderes influentes do Sinédrio, e dos mestres da lei. Então o Sinédrio, a corte para assuntos religiosos dos judeus, era composta por líderes religiosos, chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Jesus acabara de dizer, eu vou para Jerusalém e eu vou ser julgado pelo Sinédrio. É isso que ele acabou de dizer. Por fim, eu vou ser morto. Verso 21, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. É a partir desse momento que ele começou a falar. Se os apóstolos não haviam entendido ainda, você tem que lembrar que ele não tinha falado nenhuma vez. Ele falou agora pela primeira vez. Eles sabiam que ele era o Messias, mas ele não sabia que ele ia passar pelo Sinédrio, por Pilatos, ser zombado, açoitado, morto, crucificado, morto, sepultado e ressuscitar no terceiro dia. Eles não sabiam. Ele está falando pela primeira vez, depois de talvez quase 2 anos de ministério. Significa que eles não sabiam, mas ele também não tinha falado e nem o ensino da religião tinha dito. Então é normal a resposta de Pedro, verso 22, Pedro vai dizer, nunca, Senhor, isso te acontecerá. O Senhor não vem com essa conversa que o Senhor vai acontecer isso com o Senhor, porque isso nunca te acontecerá. E o Senhor vai dizer no verso seguinte, Jesus virou-se e disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. O que o Senhor Jesus quis dizer era isso, Pedro, por mais que você esteja andando comigo, por mais que eu ensinei, por mais milagres que eu fiz, por mais revelação do meu Pai no seu coração, o fermento dos fariseus e saduceus está aí dentro de você. Nessa religião que está aí ao nosso redor, o Messias vai ser um líder nacional, implantador de um império aqui na terra, mas não está nas Escrituras, está no ensino errado. Não é esse tipo de Messias que eu sou. E se for inspirado pelas trevas, por Satanás, todo mundo está contaminado, você está contaminado, mas isso tem origem demoníaca, isso não vem das Escrituras. Por isso que ele demorou tanto para falar, mas a partir desse momento ele começou. Capítulo 17, verso 12, Mateus 17, verso 12, mas somente no final do 12. Mateus 17, verso 12, eu vou voltar para o 16 daqui a pouco. Eu só estou mostrando que Jesus começou a falar da sua cruz. Mateus 17, 12. Assim também, lá no finalzinho, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. A partir daí, ele começou a falar. Mateus 17, verso 22. Mateus 17, 22. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens.
Estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Capítulo 20, ele começou a falar. Está chegando o momento que ele vai para Jerusalém. Ele começou a falar, não tem mais metáforas. Não é quando o Filho do Homem for levantado. Não é mais sinal de Jonas. Eu vou ser entregue, eu vou ser julgado, eu vou ser morto. No terceiro dia eu ressuscito. Eu vou padecer muitas coisas nas mãos deles, no terceiro dia eu ressuscito. Não tem mais metáfora. Agora ele começou a falar claramente da sua cruz. Mateus capítulo 20, verso 17. Mateus 20, 17. Enquanto estava subindo para Jerusalém, onde ele seria morto, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes. Essa é uma classe de pessoas no Sinédrio. E aos mestres da lei, outra classe de pessoas do Sinédrio. É um jeito de dizer, eu vou ser julgado pelo Sinédrio. Eu vou ser colocado diante de Caifás, que foi o que aconteceu. O Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão, e ele foi condenado pelo Sinédrio, e o entregarão aos gentios. Eles o levaram a Pilatos, para que zombem dele. Foi o que os soldados romanos fizeram, e também os soldados do Sinédrio, até que fosse levado a Pilatos. E o açoitem. Essa foi a ordem que Pilatos deu, que ele fosse açoitado. E o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. A partir daqui não tem figura de linguagem mais. A partir de Cesareia de Filipe não tem figura de linguagem mais. O Senhor começou a falar claramente da paixão de Cristo. Começou a falar de que seria entregue, seria julgado pelo Sinédrio, seria passado então para os gentios, seria zombado, açoitado, crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos. Ele demorou para falar. Ele demorou para falar porque o ensino religioso pregava um evangelho sem cruz. Ele demorou para falar porque eles tinham maximizado o fato que o Messias é rei e ia vir para dominar, sim, na segunda vinda, mas não na primeira vinda. Na primeira vinda ele teria que morrer pelos nossos pecados. Na primeira vinda ele teria que cumprir o Salmo 22, em especial Isaías 52 e 53 e muitas outras passagens. Ele teria que ser traspassado, crucificado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E eles não falavam isso, eles não ensinavam isso. Se você quer saber, até hoje em Israel tem publicação do Velho Testamento em Israel que pula o capítulo 53 de Isaías. O capítulo tão claro sobre a crucificação de Jesus. Se você quer saber, isso é até hoje. Hoje o Estado Islâmico está invadindo cada vez mais a Síria. O Estado Islâmico não vai gostar muito de Israel. Só que o presidente da Síria, por incrível que pareça, ele é melhor do que o Estado Islâmico. O presidente da Síria nunca perseguiu os cristãos históricos da Síria, até os protegeu. Conforme o Estado Islâmico avança, e vai matando e fazendo milhares de cristãos históricos e também muçulmanos terem que imigrar. A situação está virando um colapso mundial de tal forma que a Rússia e o Irã, que não gostam nem um pouco do Estado Islâmico e são amigos do presidente da Síria, começaram a falar que vão entrar na guerra. Se eles entrarem na guerra, eles vão vencer o Estado Islâmico. Mas o Irã e a Rússia não gostam nada de Israel. Então, a semana passada, um rabino disse assim: fale para os judeus voltarem para Israel, porque o Messias está para se manifestar. O que ele quis dizer?
nós estamos sob ameaça outra vez. Mas o Messias virá para ser um líder nacional. Ele vai resolver todos os problemas de Israel. O Messias virá para implantar um governo mundial. Eles ainda continuam debaixo do ensino dos fariseus e saduceus, um fermento que não está nas Escrituras. O Messias não é assim, não é só para um povo, é para todos os povos da terra, não é só para uma nação, não é para um governo humano. O reino de Deus está em nós, entre nós, terá a sua plenitude, mas não é um governo humano. Claro que pessoas no governo humano serão sal da terra e luz do mundo, se temerem a Deus e farão muita diferença, mas o reino de Deus não é governo humano. Mas os judeus ainda estão esperando um tipo de Messias dessa maneira, mas o Senhor Jesus começou a dizer: não é assim. Não tem vitória sem cruz, não tem evangelho sem cruz, não tem Messias sem cruz. O Messias vai ser julgado injustamente, porque ele era santo e puro, mas ele ia ser julgado injustamente em nosso lugar. Ele ia ser zombado injustamente em nosso lugar. Ele seria açoitado injustamente em nosso lugar. Ele ia ser crucificado em nosso lugar, para que nós experimentássemos a vitória de Deus através de Jesus. Essa vitória é contra o pecado. Ele nos perdoa e Ele nos liberta. Às vezes o pessoal não sabe do que Jesus nos salva, né? Às vezes tem vontade de perguntar para crente, mas para ele não passar vergonha, não pergunta. Fala: Jesus salva, mas do que? Ele nos salva, significa livrar. Ele nos livra do pecado em primeiro lugar, porque Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Mas Ele não só perdoa, muito crente não sabe disso. O Senhor também nos liberta. Aí sabe quando é que você percebe que você precisa de libertação de pecado? É quando você tem uma coisa que você não consegue vencer e você sabe que é pecado. Se você não gosta de uma pessoa e Deus mandou te amar o próximo, mas é só olhar para aquela pessoa, você fica irritado, significa que você precisa não só de perdão, mas de libertação. E como é que a gente consegue essa libertação? Pedindo para Deus: Senhor, me perdoa, eu não estou amando tal pessoa. Aliás, cada vez que eu vejo eu fico bem irritado, mas eu não quero ter esse impulso de irritação. Eu quero não só perdão, mas eu quero libertação. Eu não quero ter esse impulso de irritação, de estupidez, seja lá o que for. O mesmo Deus que perdoa é o mesmo Deus que liberta. Ele liberta por causa da vitória da cruz de Jesus. Que mais que Jesus nos salva? Ele nos salva da morte. Pelo pecado estamos separados de Deus, mas pelo perdão de pecados viveremos eternamente com Deus. Que mais que Ele nos salva? Ele nos salva das forças das trevas. Porque agora, lavados no sangue de Cristo, nós somos de Deus, e o mundo das trevas sabe. Às vezes crentes com pouco entendimento, eles morrem de medo. Não sei quem fez um trabalho lá das trevas, de feitiçaria, ai. Falei: mas você é crente, o que você é, irmão? Se você é lavado no sangue de Cristo, você é templo do Espírito. Quem tem que morrer de medo é o demônio. Eu vou falar isso para a glória de Jesus, como ilustração, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus em mim. Nos anos 90, eu fiz várias campanhas evangelísticas em Pirapora do Bom Jesus. Eu fiquei lá conhecido de uma mãe de santo. Ela batia uns papos comigo, com aquela roupa branca, aqueles colares. Eu batia um papo com ela, ela era muito social. Mas enquanto eu conversava com ela, eu falei: o que ela está querendo, né? O que ela está querendo pegar para levar lá não sei aonde, como é que vai ser isso? Mas nós não brigamos nem nada, e fomos assim, tivemos conversas amigáveis, sociais, sem briga, sem confusão, sem ofensa. A gente tem que respeitar a liberdade religiosa que tem no Brasil. Mas um ano depois, eu estava em Pirapora do Bom Jesus,
o que ela disse não é verdade, eu só estou citando o que ela disse. Ela disse: o pastor é muito forte. Eu falei: mas por quê? Porque quando você fez a campanha evangelística aqui, todos os pais de santo e todas as mães de santo de Pirapora se reuniram e nós fizemos um trabalho para você morrer. Era para você estar morto. Um ano depois você está vivinho, da Silva, então você é forte. Eu falei: não, a senhora não está entendendo. Existe alguém que é Senhor nos céus e na terra, e Ele é Jesus. Tem alguém que venceu pela cruz e na cruz. Ele morreu pelos meus pecados, e nele eu tenho a vitória. Lavado no sangue dele, eu sou filho de Deus. Lavado no sangue dele, eu sou eterno. Lavado no sangue dele, eu estou nele, assentado nas religiões celestiais, acima de principados e potestades, porque ele é o Senhor, ele é o Rei, ele é o forte. E se nós estivermos nele, irmão, não é para morrer de medo, não é também para ser insolente, não é também para fazer desafios imprudentes, provocando as trevas, porque eu acho que também não é por aí, mas se reunirem o inferno inteiro, só vai acontecer alguma coisa conosco se o Senhor deixar. Satanás não podia tocar Jó. Satanás teve que ir lá no trono de Deus negociar. Parecia o Congresso brasileiro, né? Ele é meu servo, não sei não, hein? O Senhor abençoa demais, fica fácil de servir o Senhor. Não, então pode tocá-lo, não tira a vida dele. Aí Jó ficou todo doente. Mas Satanás teve que ir lá pedir permissão. Eu não sei por que os crentes têm tanto medo das trevas. Se conhecermos a Bíblia, nós só seremos atacados se Deus permitir ou se formos imprudentes, com pecados e brechas, envolvimentos com as trevas. Mas se estivermos andando com Deus, nós não deveríamos ter medo. Num dado momento, Jesus começou a pregar um evangelho de cruz. Tinha a cruz nas boas novas de Jesus. Estava escrito que ele teria que padecer, sofrer, ser açoitado, zombado, crucificado, morto, mas ele ressuscitaria. Ele venceu o pecado, o diabo e a morte. Nele nós somos vitoriosos. Temos que pregar vitória, mas vitória por causa da cruz, e sem cruz não tem vitória de Deus. Eu fico um pouco preocupado. Eu vou falar de maneira discreta, porque a gente não quer ofender ninguém, esse também não é o propósito. Eu fico um pouco preocupado com certos programas da televisão, com certos ministérios e campanhas, em que a pessoa ouve falar que Deus faz, e Deus faz mesmo, tá? Jesus cura até quando a pessoa não tem fé, ele resolveu curar. Ele curou 10 leprosos samaritanos, só um voltou para agradecer, e ele curou os 10 do mesmo jeito. Mas quantas campanhas falam dessa cura, desse milagre que Deus faz mesmo, ele faz mesmo. Mas naquelas 2 horas de culto, você não ouve a palavra cruz, você não ouve a palavra pecado, você não ouve a palavra arrependimento, você não ouve a palavra Jesus tem que ser o seu Senhor, o seu Salvador, você tem que se arrepender e se entregar a Ele. É uma mensagem sem cruz, é uma mensagem de vitória triunfalista, como do fermento dos fariseus. Não tem cruz. Se não tem cruz, sabe que Jesus fala: arreda Satanás, é isso que ele fala. É isso que está na Bíblia. Nós precisamos saber que tem vitória sim, tem cura sim, tem milagre sim, por causa da cruz. Na plenitude do reino de Deus não terá morte, na plenitude do reino de Deus não terá doença, na plenitude do reino de Deus não terá envelhecimento, na plenitude do reino não terá nem demônio chegando perto. Tem vitória por causa da cruz. E se tem alguém que falou isso de maneira bem legal, citando Isaías 53, foi Mateus mesmo, capítulo 8, mas não vamos abrir, eu só vou citar: pelas suas pisaduras somos sarados.
porque ele sofreu o que sofreu naquela cruz, nós somos sarados. Nós somos sarados espiritualmente pelo perdão de pecados, porque ele morreu na cruz por nós. Também somos sarados fisicamente, porque ele tem vitória naquela cruz ao morrer por nós. Não quer dizer que crente nunca fica doente ou não tem que conviver com doença, mas quer dizer que quando ele nos cura é por causa da vitória na cruz, como sinal de que no reino de Deus não haverá nada disso. Portanto, o Senhor Jesus pregou o evangelho da cruz e uma vitória ligada à cruz. Eu fico muito incomodado com os ministérios evangélicos que tem na televisão, nem todos eles, porque tem alguns bons. Eu mesmo gosto muito do R.R. Soares, eu acho ele um cara muito legal, eu gosto demais dele, mas eu fico incomodado com certos ministérios pregando vitória, cura, milagre, objeto ungido, e sem falar da cruz, de arrependimento, de fé. É um negócio esquisito. Jesus falou da cruz, irmão, depois que começou não parou mais. Lucas 24, nós vamos voltar em Mateus 16, é muito joia isso aqui, porque Lucas 24 é um dos versos que eu mais gosto nos evangelhos. Presta bem atenção aqui, Jesus foi falando da cruz, foi falando da cruz, foi falando da cruz. Na última semana em especial, 6 dias antes, quando os gregos quiseram falar com Jesus, Jesus disse assim: chegou a hora. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não produz frutos. A hora que as nações começaram a procurar Jesus, os gregos, os estrangeiros, e ele nem tinha morrido pela humanidade ainda, ele disse: chegou a hora, o grão de trigo tem que cair na terra e morrer, senão não produz fruto. A partir daí não parou mais. Então João capítulo, se eu não me engano é o 12, se errei, estou citando mais ou menos de memória: quando eu for levantado, atrairei todos para mim. Aí ele começou a falar sem parar. E o ano passado, quando eu preguei em João, capítulo 13 de João, 14, 15, 16 e 17, Jesus está o tempo todo no mesmo lugar. Ele está no andar de cima daquela casa. O andar de cima era chamado cenáculo. Era uma grande sala com os móveis daquela época para comer, almoçar, jantar. E ali ele fez a última ceia com os discípulos. Não tinha mesa como nós conhecemos, era de outro jeito, de outro estilo. E ali no cenáculo você tem a conversa dele. Capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Quantas vezes ele falou ali que ia morrer. Eu estou indo, eu vou partir, eu vou voltar. A partir de Cesareia de Filipe, ele disparou a falar. Então ele ressuscitou. Os apóstolos, por fim, não entenderam direito. Então ele se manifesta agora ressurreto. Os fatos estavam consumados. Ele foi julgado pelo Sinédrio, levado até Pilatos, foi zombado, açoitado, até na cruz ele foi zombado. Se tu és o Filho de Deus, desce daí, desce dessa cruz. Ele foi crucificado, morto, e no terceiro dia ele ressuscitou. Agora ele está vivo. Lucas 24, verso 44. Está explicando para os apóstolos, mas agora ele já ressuscitou. Lucas 24, verso 44. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Muitas passagens. Que se eu tivesse tempo eu ia citar muitas delas. Jesus deu uma tremenda aula de Velho Testamento sobre os sofrimentos do Messias. Verso 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Verso 46, Lucas 24, 46, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Agora eles estavam vendo Jesus ressuscitado diante deles, e eles eram testemunhas dos sofrimentos de Jesus. Em seu nome se pregasse arrependimento e remissão de pecados
a todas as nações. Ele nunca foi somente um Messias nacional. Ele veio, segundo as Escrituras, morrer pelo pecado da humanidade, também dos judeus, também dos não-judeus. Que seu nome se pregasse arrependimento e fé nele, para perdão dos pecados em todas as nações. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Mas vamos voltar para Mateus 16. Até esse momento eu estou mostrando para você o que eu fiz aqui até esse momento. Presta bem atenção agora. Jesus não podia declarar rapidamente que ele era o Messias, por causa da confusão sobre o conceito de um Messias líder nacional político. Ele enrolou, e quando as pessoas entenderam, mas entenderam errado, não sabendo direito, ele falou: não fala para ninguém, não fala para ninguém, não fala para ninguém. Ele gostava de falar filho do homem, ele era um título messiânico. Ele dizia que ele era o Messias usando o filho do homem, evitava Messias, mas quando ele falou claramente para os apóstolos em Mateus 16, ele não parou mais. Falou a partir daí sem metáforas muitas vezes. Por fim ele falou após ressurreição, e ele disse: eu sou esse Messias mesmo. Só tem vitória por causa da cruz. É porque eu morri por vocês e por pessoas de todas as nações, é que vocês pregarão arrependimento para remissão de pecados em todas as nações. Eu não sou um Messias só de Israel, ainda que ele é o Messias de Israel. Eu sou o Salvador do mundo, e eu só sou o Salvador do mundo porque eu morri pela humanidade. Não tem no ensino de Jesus e nas Escrituras evangelho sem cruz. E quando as pessoas pregam por aí afora só milagre, só vitória, e não prega arrependimento de pecados para receber Jesus como Senhor e Salvador, não está pregando o evangelho das Escrituras, está pregando o evangelho dos fariseus, dos saduceus, de inspiração satânica. A vitória de Deus é por causa da cruz. Não podemos pregar sem a cruz de Cristo. E por fim, Jesus olhou para Pedro. Pedro já tinha levado uma bronca do mestre. Ele achou que ia levar a bronca porque não comprava pão. Ele levou a bronca quando ele disse para o mestre que o mestre não ia morrer na cruz. Ele falou: arreda, Satanás. Aí Jesus olhou para ele. Sabe o que Jesus disse? Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me ou ser meu discípulo, me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. No evangelho dos fariseus e dos saduceus, não tinha cruz nem para o Messias e nem para eles. No evangelho de Jesus tinha cruz para ele e tinha cruz para o discípulo também. Para Jesus era literal, para nós que somos discípulos de Jesus não é literal, é um processo de renúncia. Essa é a nossa cruz. Presta bem atenção na nossa cruz, Lucas 14. A nossa cruz é um processo de renúncia, presta bem atenção aí. Não é fácil. A nossa cruz não é fácil. A cruz de Jesus não foi fácil, e a nossa cruz também não é fácil. Mas presta atenção no que eu vou te falar. A cruz de Jesus era literal, ele tinha que morrer por nós. A nossa cruz não é literal, no sentido de crucificação. A nossa cruz é um processo de renúncia. O Senhor espera que nós renunciemos tudo que vai tomar o lugar dele e a vontade de Deus em nossas vidas. Não é um preço fácil, mas tem uma cruz para nós. Mas antes de eu falar do nosso preço, é importante você lembrar do preço que Jesus pagou, antes dele falar da nossa cruz. O Senhor deixou a glória do céu,
Lá os milhões e milhões de anjos o adoravam, o glorificavam, o serviam para se tornar homem, para ser criado na Galileia, no finzinho do mundo das montanhas, para falar com o sotaque do interior, para ser menosprezado pela Judeia, pelo Sinédrio e no determinado momento pela sua família, pelos seus irmãos, para sofrer o que sofreu, para que nós fôssemos salvos. Ele deixou a glória celestial para morrer crucificado por nós. Ele pagou um preço muito elevado, sim. Só depois que ele pagou esse preço muito elevado, é que ele disse: para ser meu discípulo, você vai ter que renunciar a tudo, porque eu renunciei à glória do céu, eu renunciei tudo, eu me tornei homem. Você acha que isso foi fácil para Jesus? Na Trindade, não tinha limitação nenhuma para Jesus. Deus é onipresente. Quando ele se limitou num corpo humano, quando ele estava na Galileia, ele não estava na Judeia. Ele tinha o poder de ser onipresente, mas não enquanto ele estava encarnado. Antes dele tornar-se homem, ele não precisava tomar água, almoçar, jantar, crescer, dormir. Ele limitou-se no tempo e no espaço para se tornar homem perfeito, sem pecado, para morrer por nós. Ele pagou um preço elevado. Só depois que ele estava preparado para pagar esse preço e pagou esse preço, é que ele disse: mas vocês têm uma cruz também. A cruz de você não é literal, mas você só vai ser meu discípulo se você me amar sobre todas as coisas. Não é que não é para amar o próximo, mas é para amá-lo mais do que o próximo. Amamos o próximo, mas se o próximo nos zombar, não siga Jesus, aí você ama Jesus mais do que o próximo, e você continua amando Jesus. Não é que não é para amar a sua mãe, é para amar a sua mãe, é para honrar pai e mãe, é bíblico. Mas se a sua mãe falar não siga Jesus, você ama Jesus mais do que a sua mãe. Se o seu governo falar não ama Jesus, você ama mais do que a sua pátria, mais do que tudo. A nossa cruz é renunciar, é um processo de renúncia, de tal maneira que o Senhor, que é Senhor mesmo, seja de fato o Senhor de nossas vidas, sobre tudo, e a vontade dEle tem que prevalecer em nossas vidas. Lucas 14, verso 25. Se lá em Mateus 16 ele falou com os discípulos, agora Jesus falou para a multidão. Aonde Jesus ia, a multidão ia. Eles não conseguiam comprar pão, nem dormir direito, ninguém dava sossego para Jesus. Todo mundo queria milagre, todo mundo queria vitória, mas eles não sabiam que o Messias tinha que sofrer e tinha uma cruz para eles. Lucas 14, 25, uma hora dessa Jesus achou que era a hora. Ele olhou para a multidão, ele disse, Lucas 14, 25, uma grande multidão e acompanhando Jesus, ele olhou para a multidão e disse, se alguém vem a mim, ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. O que ele estava exigindo aqui? Ser amado mais do que tudo e sobre tudo. E ele é digno, ele é o único que é digno. Ele não disse para não amarmos o próximo, ele disse para amar. Ele não disse para não amar os pais, é para amar. Ele não disse para não amar a pátria, é para amar. Mas se tiver que escolher, você o ama mais do que tudo. Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. A nossa cruz é renúncia. A cruz de Jesus era literal. Quantas pessoas deixam o evangelho por causa de amizades que não querem Deus, que querem os vícios, as bebedeiras, a destruição e não consegue cortar relacionamento com aquelas amizades destrutivas. Quantos que não estão preparados para deixar os maus hábitos
e estão deixando Deus em segundo lugar. Jesus disse: se não renunciar tudo, não me colocar em primeiro lugar e não me amar mais do que tudo, não pode ser o meu discípulo. Existe uma cruz para nós. Essa cruz é um processo de renúncia. Então fica estranho, irmãos, quando as pessoas pregam o Evangelho e só falam do milagre, de uma libertação, sem mencionar a cruz do Messias. A cruz do Messias é a base da vitória. É ruim quando as pessoas também falam que vai ter uma vitória, mas você não precisa, com a ajuda do Espírito, viver um processo de renúncia de tal maneira que Deus está em primeiro lugar na sua vida sempre. Até quando nós não tivermos forças para vencer, nele nós podemos vencer. Nós podemos orar e o Deus que perdoa pecados é o Deus que liberta pecados. É estranho quando o Evangelho é anunciado só com bênção, só vitória, só paz, mas sem falar do alto preço que Jesus pagou para que nós experimentássemos a vitória de Deus em nossas vidas e para toda a eternidade. E é ruim também quando falam que Deus vai resolver todos os problemas, mas a pessoa não precisa se arrepender dos seus pecados e nem renunciar ao que toma o lugar de Deus. Que evangelho que nós estamos pregando, porque chegou uma hora que Jesus olhou para a multidão: se vocês não me amarem mais do que tudo, vocês não vão ser meus discípulos. Vocês estão atrás outra vez de um milagre, de uma vitória, de uma libertação, e olha o que eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo, mas vocês não serão meus discípulos. Não dá para pregar esse evangelinho aí barato, irmão, sem pregar a Bíblia, sem ensinar a Bíblia. É um engano. O evangelho sem cruz do discípulo, sem cruz de Jesus, é um engano. Aí sim as forças das trevas têm autoridade. Aí sim você vai ter crente oprimido. Aí sim você vai ter demônio enforcando a pessoa à noite. Porque evangelho sem cruz é de Satanás. É dos fariseus, é dos saduceus. E Jesus falou para Pedro, a hora que Pedro quis dizer: não, isso não vai acontecer. Arreda, Satanás. Isso aí não vem das Escrituras, não vem do Espírito Santo. Se nós não pregarmos o Evangelho tal como ele é, as pessoas não terão a oportunidade de saber. Eu posso, com a ajuda do Espírito Santo, renunciar tudo que me atrapalha na minha vida com Deus, para eu ser um discípulo de Jesus. Eu quero fazer isso, porque Ele fez tudo o que Ele podia por mim. Ele fez tudo. E depois que Ele fez tudo, Ele falou para a sua igreja: agora vai para as nações, anuncia arrependimento para remissão de pecados, porque eu não sou um mero Messias nacional para governo humano. Eu sou o Salvador do mundo. E nós estamos aqui no Brasil salvos porque esse evangelho foi pregado para nós. E nós precisamos querer pregar esse evangelho também, sem medo. Porque nesse evangelho tem vitória. Você vai pregar vitória sem cruz, é mentira. Você vai pregar a vitória sem a cruz de Cristo, o demônio fica forte. Você fala da cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo, o inferno treme. O inferno treme também de pessoas que renunciam a si mesmos com a ajuda do Espírito, que nem Paulo. Paulo, em Atos 19, tinham lá uns filhos de Cefas expulsando demônio, mas sem a cruz de Cristo. Mas levaram a surra do endemoniado, eles ficaram, o demônio arrancou a roupa deles, além de machucados, pelados, saíram correndo. Que cena horrorosa, né? Mas antes do endemoniado dar uma surra neles e arrancar a roupa deles, eles terem que sair correndo, eles falaram: Jesus eu conheço e Paulo eu conheço, vocês eu não sei quem são. O inferno sabe quem é discípulo de Jesus. O inferno sabe
quem é discípulo de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos ficar em pé, vamos orar. Talvez seja por culpa minha que vocês não falam muito aleluia, glória a Deus. Vai ver que é o jeito que eu prego, não inspira você a falar aleluia, glória a Deus. Mas você não está proibido, viu? Pode falar aleluia, glória a Deus. Nossa igreja tem pouco aleluia, glória a Deus. Tem igreja que eu não consigo nem pregar, é só aleluia, glória a Deus. Fala, irmãos, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. E aí, quantas Assembleias de Deus eu prego aí, quando antes eu falar, eu estou feliz, paz do Senhor, o fogo já está caindo. Mas aqui é pouco aleluia, pouco a glória a Deus. Mas você pode dar aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos onde você está. Nós todos temos as nossas tentações, nossas situações de renúncia. Nós todos temos as situações em que a gente vai ter que escolher entre Jesus e aquela situação, mas se nós escolhermos Jesus, aí tem a vitória, irmão. Jesus disse que aquele que perder a sua vida por causa dele a salvará, aquele que a salvar aí se comprometendo com aquilo que não é de Deus, a perderá. A vitória está na cruz de Cristo. Ele fez tudo o que tinha que fazer por nós, ele fez 100%. Nós que temos dificuldade de sermos discípulos de Jesus, nós que temos dificuldades de carregar a nossa cruz, que é um processo de renúncia, de renunciar tudo que vai tomar o lugar dele, ou tudo que a tentação é amar mais do que ele. A nossa cruz é um processo de renúncia. Mas se eu aceitar viver esse processo e amar o Senhor sobre todas as coisas, o Senhor que morreu por mim naquela cruz, eu vou experimentar a vitória que só Ele dá. Eu vou experimentar que pelas suas pisaduras eu sou sarado. A vitória está na cruz do Senhor e como Ele a venceu em nosso lugar, o pecado, o diabo e a morte. Nele somos sarados, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, Ele nos cura. E Ele derrama sobre nós o Espírito Santo. E Ele manifesta um pouco da presença de Deus e da glória de Deus por onde nós passarmos. Ele faz isso até nos dias de tristeza que parece que ficou abandonado. Elias continuava plenamente cheio do Espírito Santo, quando na caverna ele quis morrer. Se você for discípulo de Jesus, nesse processo de renúncia que é a nossa cruz, mesmo nos dias de tristeza, você será forte e ungido. Mesmo nos dias de tristeza, o inferno vai tremer, porque você é verdadeiro discípulo de Jesus. Nós podemos glorificar a Deus, claro que podemos. Você pode falar aleluia, glória a Deus. Nós podemos glorificar a Deus, porque na cruz de Jesus tem vitória. A vitória, a nossa vitória, está pautada na vitória de Jesus, aleluia. Renunciar tudo que temos é difícil, mas nele, por Ele, para Ele, com a ajuda do Espírito, nós podemos amá-lo sobre todas as coisas, sermos plenamente cheios do Espírito Santo, plenamente renovados, plenamente ousados, plenamente cheios de fé para a glória de Deus, porque nele tem vitória, em Jesus tem vitória, no vivo Jesus, no Rei, no Senhor Jesus tem vitória, aleluia. Mas irmãos, nós também queremos falar para Ele que
nós queremos ser discípulo. Discípulo tem que renunciar. Essa cruz não é mole, não. A cruz dele não era mole, a nossa também não é. Mas nós podemos com ele renunciar aquilo que toma o lugar de Deus. E com o amor derramado do Espírito, amar Deus sobre todas as coisas, nós podemos, por meio do vivo Jesus e do Espírito Santo. Que eu gostaria que você falasse para Deus agora, que não nas suas forças, mas você quer, e com as forças do Espírito Santo, você vai ser discípulo. Não tem discípulo sem renúncia, irmão. Gostaria de falar que não tem cruz para nós, mas eu ia mentir. Seria ensino dos fariseus, dos saduceus, das trevas. Eu preciso pregar o verdadeiro evangelho, tem uma cruz para nós. Eu também preciso dizer que se é cruz é difícil. Mas eu posso dizer que é possível. É possível, é possível, é possível renunciar tudo, amar Jesus mais do que todas as coisas. É possível perder para ganhar com Deus, para a glória de Deus. É possível. Eu preciso dizer que eu sou humano, eu também luto para ser crente, como crente tem que ser. Mas uma coisa eu sei, irmão, eu quero ser discípulo de Jesus. Se eu tenho alvo na vida, é ser discípulo daquele que morreu por mim, me perdoa dos pecados, me dá a vida eterna, me batiza no Espírito Santo, dá ordem aos teus anjos para acampar ao meu redor, comprou-me pelo sangue dele, e eu sou dele. O inferno nem pode me tocar por causa dele. Aquela mãe de santo disse que eu sou forte, mas ela estava nas trevas. O forte é Jesus e eu estou nele, aleluia. Glória a Deus. Eu quero ser discípulo daquele que morreu por mim. Se você quer ser também, fala com ele, aí onde você está. Nem quero ver sua mão, não vou pedir para você vir na frente, mas fala aí aonde você está. Eu quero ser discípulo. Eu quero ter a força interior para discernir, para perceber e para renunciar. Pai amado, enquanto o teu povo ora e se consagra mais uma vez, ouve a oração do teu povo. E com teu Espírito Santo hoje à noite, liberta de toda a barreira que eles perceberam, que eles oraram, que eles confessaram, que eles falaram, eu estou renunciando, porque eu quero ser o teu discípulo. Liberta agora, nesse momento, pelo poder da tua presença e do teu Espírito Santo, liberta agora, hoje à noite, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Que o teu povo saia dessa igreja liberto para amar Jesus sobre todas as coisas, para ser verdadeiro discípulo, cheio do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor, repletos e envoltos na tua presença, Senhor amado. Nós estamos reconsagrando nossas vidas para renunciar tudo que atrapalha, todo pecado que nos assedia, para confessar e sermos libertos do Senhor, pelo Senhor em nós, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito sejam conosco desde agora e para sempre. Que Deus os abençoe, vão em paz, cumprimenta os irmãos, não sai correndo. Deus os